Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, amados irmãos, amados ouvintes, Glória a Deus. a palavra de Deus ela está localizada no livro de São Mateus, seu capítulo de número 27, e o verso, louvado seja, de número 1 até o número 10. Chama atenção aonde nós entendemos aí, louvado seja, um certo acontecido que nós encontramos, louvado seja, um homem chamado Judas Iscariotes. A igreja já conhece quem de fato é Judas Iscariotes. A Bíblia menciona, louvado seja, Judas Iscariotes. Para quem não lembra e ainda não conhece, Judas Iscariotes, ele foi um dos discípulos de Jesus Cristo, onde o próprio Cristo, ele designou, o próprio Cristo escolheu os discípulos. Você sabia disso? Cristo, louvado seja, já sabia, louvado seja, nós sabemos que Cristo, ele tem, louvado seja, 3 atributos, louvado seja, é poderoso. Quais são? Deus, louvado seja, tem o poder da onisciência, a onipresença e a onipotência. Deus sabe, louvado seja, ou seja, Deus já sabia que Pedro ia também negar ele, mas mesmo assim, Deus escolhe a Pedro. Nós também entendemos que Jesus Cristo também escolheu Judas Iscariotes. Será que Jesus Cristo não sabia que Judas Iscariotes também ia trair ele? Jesus Cristo também sabia. Ei, o que eu quero dizer isso para a igreja? Jesus Cristo, ele sabe que todos eram pecadores e falhos. Isso mesmo. Mas Jesus Cristo, é interessante que Jesus Cristo, ele dá oportunidade para que nós venhamos se achegar a Ele, para que nós venhamos amar Ele, para que nós venhamos fazer a obra para Ele, que nós venhamos se dedicar a nossa vida a Ele. Deus sabe, Deus sabia, mas Deus dá oportunidade. Por que não? Muitas pessoas poderiam questionar. Não, mas viu, Pedro é bravo. Esse homem aí, rapaz, a Bíblia não fala que ele xingava, mas vamos colocar no dia de hoje. Você conhece alguém que é briguento? Alguém bravo? Alguém que está longe de Jesus, que não faz a obra de Deus? Essa pessoa que não anda com Deus, obviamente essa pessoa fala palavrão. Obviamente é uma pessoa esquentada, uma pessoa que tem um pavio curto, não é? Então, obviamente, com essa distância de Cristo, não está andando com Cristo, obviamente essa pessoa atribui, louvado seja, o desejo da carne. Ou seja, ela tem, louvado seja, ela está andando na carne. E a carne, louvado seja, nós sabemos que tem muitas questões, muitos fatores, onde nós entendemos que tem o quê? Tem a maldade, tem a inveja, tem a ira, né? Tem a cobiça. E aí tem várias e várias questões. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque está andando na carne. Aquele que anda em espírito, louvado seja, ele não fala palavrão. Ele tem bondade, ele ajuda, ele se preocupa com o próximo, ele se dedica, ele tem longanimidade, ele tem, louvado seja, temperança, ele tem mansidade, ele tem bondade, ele ajuda, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas ele vai lá e faz o bem. Mesmo cansado, mesmo cansada, mas faz o bem. Voltando aqui, louvado seja, esse texto que chama a atenção, aonde nós entendemos que Judas, ele andava com Cristo, sim ou não? Sim. Judas andava com Cristo. Judas, ele foi, louvado seja, até os príncipes do sacerdote. Observe, Judas, ele tinha um professor, louvado seja, perfeito, chamado Jesus Cristo. Judas, ele comia na mesma mesa com Jesus Cristo. Judas andava, ouvia as pregações de Jesus Cristo, que é a melhor pregação de Jesus Cristo. Judas também, louvado seja, participava da Santa Ceia também com o mestre, chamado Jesus Cristo. Judas, louvado seja, ele participava também, louvado
louvado seja, da sã doutrina de Cristo, que era, louvado seja, algo ali importante. Judas conhecia os mandamentos. Judas também, louvado seja, ele também teve a autoridade a qual Jesus Cristo concedeu para ele. Interessante isso. Quando Jesus Cristo designou os discípulos para ir em aldeia, em cidade em cidade, Jesus Cristo deu autoridade para ele expulsar demônio, colocar as mãos, louvado de curar os enfermos, e assim etc. Nós sabemos vários fatores, várias questões. Então, louvado seja, Judas foi um homem que experimentou dos dons de Deus. O que eu trago para a igreja neste momento? O que é? Isso é que muitos servos de Deus, eles também experimentaram o Espírito Santo. Muitos homens e mulheres também se disponharam a fazer a obra de Deus. Muitos homens e mulheres também participam da Santa Ceia do Senhor. Muitos também, louvado seja, andaram na sã doutrina do Senhor. Muitos também, louvado seja, eles aprenderam e ouviram muitas pregações e também pregaram também. O interessante é que essas pessoas, ou seja, o próprio Judas também, ele também e as pessoas de hoje são conhecedor da palavra de Deus. Está entendendo? Deus lhe dá oportunidade. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim que eu resolvo o teu problema. Vinde a mim. Meu Deus, aleluia. Jesus, ele sempre fez o bem, mesmo sabendo, olha, eu vou te ajudar. João, Mateus, Lucas, eu vou te ajudar. E assim por diante. Aleluia, Jesus. Ao fulano, vou te ajudar. Mas Jesus sabe que ele lá na frente vai pecar. Mas mesmo assim, Jesus não está preocupado com o teu pecado. Ele, louvado seja, ele se preocupa com a tua alma. Só que é bem claro algo aqui. Ele quer que você venha, todo pecado, todo manchado, ele quer que você venha até ele. Só que ele quer, louvado seja, ele te transforma, ele quer que você mude, louvado seja, e você tenha atitude. Ele não quer que você permaneça na prática do pecado. Ele não quer que você permaneça na prática da iniquidade. Deus, louvado seja, ele ama o pecador. Deus, ele ama o pecador. Deus, ele não ama o pecado. Deus, ele não ama o pecado. Deus, ele ama o pecador. E tem pessoas que depois falam assim: o irmão falou lá no altar que Deus odeia os pecadores, que não, Deus não ama o pecador. Não, igreja, pelo amor de Deus. Deus, ele abomina, louvado seja, a iniquidade. O pecado faz separação de nós, Deus. Vai lá no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2 a seguir, vai dizer, louvado seja, que o pecado, há uma separação, traz separação entre nós e Deus. Então Deus, ele ama o pecador, sim. Ele quer que o pecador se arrependa e viva para ele. Deus não tem prazer da morte do que morre. Deus, ele quer que nós se arrependemos e vivamos para ele. Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Ele quer que o pecador venha ao arrependimento. Mas, irmãos, o que eu entendo é que muitos estão, louvados seja, na igreja, aprende a sã doutrina, aprende a palavra de Deus, aprende a caminhar, aprende a louvar, aprende a pregar, aprende a fazer a obra de Deus. E aí, louvado seja, lá na frente vai onde o ministério. Aí vai, louvado seja, lá, louvado seja, e conversa com os príncipes dos sacerdotes. Assim Judas fez. Judas estava andando com Cristo, mas algo estava nele, querendo se corromper. O que é? É a carne. É onde Judas, ele dá espaço, ele dá oportunidade para Satanás entrar na vida dele. Isso mesmo, ele deu brecha. Nós, igreja, nós estamos na presença de Deus. E se nós também, não é porque nós estamos na presença de Deus que o diabo não entra, irmãos. Se nós dá brecha para o diabo, ele entra.
O diabo ele vem matar, roubar, destruir. O diabo, louvado seja, ele vem quebrando tudo mesmo, igreja. Ele não é educado igual Jesus. Eis que estou à porta e bato. Ele já chega querendo causar, ele já chega querendo quebrar tudo. Ele quer destruir, ele quer matar, ele quer roubar. O ladrão, louvado seja, quando ele vai roubar, ele não avisa. O diabo ele veio o quê? Matar, roubar, destruir. Então se for roubar, ele não vai avisar, ele vai chegar, louvado seja, não vai nem te avisar. Ei, posso entrar? Não. Entenda isso, igreja. Judas não estava vigiando. Judas estava na carne. Judas tinha, louvado seja, a presença de Deus, mas não deu importância. Está entendendo? Judas, louvado seja, estava de olho na quê? Nas 30 moedas de prata, na recompensa. Judas, ele foi um tesoureiro. Judas que cuidava da finança. Sabia? Isso mesmo. Judas, ele cuidava, louvado seja, um tesoureiro. Então veja bem, igreja, ele vai, louvado seja, até os príncipes. Os príncipes, os sacerdotes, eles queriam fazer. Eles formaram juntamente conselho contra quem? Contra Jesus. Igreja do Senhor, muitos mesmo, estão formando conselho contra a igreja. Estão formando conselho contra irmão, contra irmã. Sabia? E o interessante de vocês observar esse texto lido, né? Louvado seja, eles formam conselho juntamente contra Jesus. Quem que está formando um conselho? Os príncipes dos sacerdotes. São pessoas conhecedoras. Observe o que o texto está dizendo. Não está falando assim, um tal fulano, que não cita o nome dele e tal, ele é de cidade tal e veio lá contestar contra Jesus. Não, gente. Aqui está falando, louvado seja, que os príncipes do sacerdote, eles formavam conselho. Olha, tem uma ideia aqui, eu aconselho você, dá para nós fazer assim, nós vai lá e nós pega Jesus, nós vai lá e prejudica ele, nós vai lá e mata ele. É isso mesmo. A palavra de Deus diz que eles queriam matar Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. É isso que Deus já disse aqui, só reforçando. O diabo ele veio senão só para matar, roubar e destruir. Que nós venhamos estar atento, nós venhamos ficar firme na presença de Deus. E você que ganhou a autoridade de Deus, dá valor. Você que recebeu um ensinamento da sã doutrina de Deus, carregue ela contigo e coloque em prática. Que você, louvado seja, que ouviu as pregações, guarde na tábua do teu coração, para que você não venha pecar contra Deus. Assim salmista Davi, ele, louvado seja, declara: eu escondi a palavra do Senhor na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Judas não estava guardando a palavra de Jesus Cristo na tábua do coração, porque se ele tivesse guardado na tábua do coração e colocado em prática, ele não teria vendido Jesus, ele não teria traído Jesus, ele não teria entregado Jesus. Sabe o que acontece, igreja? Muitas das vezes, um sai daqui, outro sai de lá, louvado seja, vai para outro ministério. Eu saí de lá por causa do pastor, eu saí de lá por causa do irmão, eu saí de lá por causa do ciclano, eu saí de lá por causa de tal coisa. Ei, eu digo algo para você: se você está saindo do teu ministério e indo para outro lá e falando mal da vida dos outros, é porque a sua vida não está sendo alicerçada em Jesus Cristo. A pessoa que está vivendo uma vida com Deus, uma vida diante do altar, servindo a Deus com honestidade, essa pessoa onde vai, ela fala bem do ministério. Onde ela fala, o meu ministério está uma benção, porque ela já vai profetizando. Ei, todo lugar temos um problema, igreja. É verdade, pai. Prova isso para mim, pastor. Eu provo para você. É, meu Deus, é verdade. O livro de Apocalipse vai dizer das 7 cartas, vai falar das 7 igrejas, e todas essas igrejas tinham um probleminha dentro dela. Igreja do Senhor, a Bíblia diz, louvado seja, que nós, livro de Hebreus capítulo 12, nós devemos olhar
Jesus Cristo, autor e consumador da nossa vida. Verdade, meu Deus. Autor e consumador da nossa alma. Porque muitas das vezes nós estamos olhando para o irmão, estamos querendo entregar irmão, estamos querendo entregar a irmã, estamos querendo entregar Jesus Cristo. Porque quando nós, cuidado isso, hein? Cuidado, é perigoso. Quando nós entregamos irmão, irmã, nós estamos entregando o próprio Cristo, porque o próprio Cristo, ele diz: louvado seja aquele que dá de comer para alguém, aquele que dá uma água para alguém, aquele que ajuda alguém. Não está fazendo para aquela pessoa, mas sim está fazendo para o próprio Deus. Quando te vimos, Senhor, preso, quando que te vimos faltando alimento, quando que te vimos com sede, quando que te vimos com fome, como que te vimos doente, como que te visitamos? Está entendendo? É, meu Deus. Quando nós fazemos algo para alguém, muitas das vezes você está fazendo para Deus. Quando Saulo, ele, louvado seja, não conhecia a Deus, não era liberto, não tinha, louvado seja, a presença de Deus. Nós sabemos que Saulo, ele perseguia a igreja. Nós sabemos que Saulo, ele perseguia os cristãos. Nós sabemos que Saulo, a Bíblia vai dizer que ele perseguia a igreja, judiava, prendia homens e mulheres crianças. Ele judiava, louvado seja, mas em determinado momento, Deus, louvado seja, chega até ele, louvado seja o nome do Senhor, e disse para ele: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Por que que me persegues? Por que que me persegues? Ei, Deus está falando para alguém que por que que me persegues? Senhor, entenda algo. Quando nós se levantamos contra alguém, quando nós queremos fazer algo de mal para alguém, cuidado, porque quem é que vai cobrar é o próprio Deus. É o próprio Deus. Glória a Jesus. Voltando à palavra do Senhor, Judas, ele vai, louvado seja, entrega a Jesus. Nós sabemos que Judas, ele sabia perfeitamente onde Jesus orava. Judas sabia que Jesus Cristo, ele, louvado seja, ele era inocente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso. Mateus 27, o verso 4 diz assim, dizendo: pequei, traindo sangue e então Judas sabia que Jesus, ele era o quê? Inocente. O que eu falo com isso? Quer dizer, que Deus me permite. Porque é interessante, né? Lógico que a Bíblia tinha que se cumprir, a palavra de Deus tinha que se cumprir. Mas o interessante é, louvado seja, que Judas, ele era um homem conhecedor, igreja. Isso alerta para mim e para você. Aquele que está de pé, cuide para que não e muitos estão caindo. Mas a carne é fraca. Não vem com ideia furada, não vem com usar o versículo da carne é fraca para você poder ter um pretexto para você pecar. Quando Deus fala isso, quando Deus olha para Pedro dormindo, louvado seja, Deus fala para ele: olha, não pode vigiar comigo. Vigiar e orar para não entrar em tentação. Tem muitas pessoas que não estão vigiando, não estão orando, estão caindo em tentação. E Deus, louvado seja, viu que realmente Pedro estava cansado. Pedro queria dormir, mas ele estava lutando contra o sono. E eu digo algo para vocês: quando você luta contra o sono, muitas das vezes quem é que vence? A igreja está ligada ou não? Muitas vezes você está lutando com o sono. E quem é que vence? Você ou o sono? Você ou o sono? Só um? O sono. O sono. Eu falo experiência própria. Minha esposa sabe o que eu estou falando. Pergunta para um motorista que viaja. Ele está ali, na rodovia,
E ele com sono, ele fecha os olhos, ele abre rapidamente, passa a mão e fica firmando o olho e lutando contra o sono. Muitas das vezes quem vence é o sono. Mas quando eu digo algo para você, quando Deus, Ele tem promessa na tua vida, minha irmã, meu irmão, pode ser sono, pode ser capeta, Satanás, o que for, ei, Deus entra, louvado seja. Nós podemos até dormir, mas o nosso Deus não tosqueneja. O nosso Deus, Ele entra com livramento e Ele te acorda, louvado seja o nome do Senhor. Ei, 3 vezes Pedro dormiu no Getsemane, mas 3 vezes o Cristo foi lá acordar ele. Ei, quantas vezes motoristas por aí na estrada, louvado seja o Senhor, ei, cansado, lutando com o sono, e quando vê, louvado seja, o sono venceu, mas o Senhor vai lá e acorda. Eu estou contigo, meu servo, eu estou contigo, eu te livro, eu te guardo, porque eu te amo. Nós podemos cochear, nós podemos dormir, mas o Senhor não dorme. Ele te guarda, minha irmã, meu irmão. Ele sempre cuidou de ti, Ele nunca te desamparou. Aleluia. Judas, louvado seja, queria trair Jesus, louvado seja, queria recompensa. O sacerdote queria pegar Jesus, o sacerdote queria acabar com a vida de Jesus. E observe só, é interessante nós observar que os discípulos andavam juntamente com Cristo e eles tinham uma grande semelhança. Nós que andamos com Cristo também, nós somos parecidos com Deus. Sabia isso mesmo? Quando nós se enquadramos na sã doutrina, quando nós se enquadramos, louvado seja, com os membros, nós andamos e falamos totalmente iguais. E a Bíblia é bem clara em dizer, louvado seja, biblicamente dizendo, Pedro, louvado seja, fala dele, condena ele, o jeito dele, louvado seja o nome do Senhor. 3 vezes este homem chamado Pedro, nós entendemos que ele também negou, louvado seja o nome do Senhor. Mas eles conheceram que ele andava com Cristo. Você pode muitas vezes ter vergonha, você pode negar a Deus, mas onde você for, a marca de Deus está contigo, o Espírito Santo está contigo. Quando você fala, Cristo está falando na tua boca. Quando você anda, você está andando como Cristo. Quando você se veste como um servo, a serva de Deus, e não tem como esconder isso aí. Onde você vai é luz, e quando a luz chega, as trevas batem em retirada, as trevas se incomodam com o seu falar, com o seu sorriso, com o Ayanash Lavacanta, como você fala, quando você, louvado seja, se comporta, Cristo está em ti. Glória a Deus, aleluia. Por que eu digo isso? Os discípulos andavam igual a Jesus, todos eram parecidos, louvado seja, e eles queriam saber quem era Jesus. E aí nós sabemos que a Bíblia vai dizer que Judas fala: olha, eu vou chegar lá, louvado seja. Jesus estava no Getsemane, louvado seja, a Bíblia diz. E aí, louvado seja o Senhor, Judas chega lá, louvado seja, fala assim: ó, aquele que eu beijar, louvado seja, aquele lá é o Cristo, aquele lá é o Mestre, aquele lá é Jesus, prende ele, louvado seja o Senhor. Então eles estavam todos no Getsemane, eles estavam em oração, e muitas das vezes, louvado seja, mesmo em oração, aleluia, mesmo estando em oração, mesmo fazendo a obra de Deus, o diabo ele se levanta. Ei, tá achando que quando você está em oração, parou? Tá tudo bem? Não. Quando você está em oração, louvado seja, ele quer levantar, louvado seja, para tirar sua paz, para você não orar. Você vai orar, o celular toca. Você vai orar, o cachorro late. Você vai orar, o portão tem gente chamando. Você vai orar, louvado seja, sempre tem alguma coisa. Tem alguém chamando, tem uma coisa ali, tem uma coisa de lá. É impressionante. Quando você vai orar, o diabo se levanta também. Você sente a presença do mal também. Está achando que você vai orar e está tudo tranquilo? Ele sabe, se você orar, é comunicação assim, ó, instantânea. Aleluia. Instantânea. Glória a Deus. Deus já está ouvindo. Não é igual o celular, você pega o celular assim e fala assim, ó, vou ligar, né, para o irmão Lázaro. Aí faz tu. Não.
Quando você vai falar com Deus, você dobra o seu joelho para falar com Deus. Não fica chamando tu, não. Deus já está ouvindo, já a hora antes de sair palavra na sua língua, na sua boca, Deus já sabe o que você vai falar, minha irmã, meu irmão. E muitas vezes você fica falando: acho que Deus não está ouvindo minha oração, não. Acho que a oração não está subindo no teto. Ai, Jesus está ouvindo. Eis que o meu ouvido não está gravado para não poder ouvir as suas orações, as suas petições, nem a minha mão encolhida para que não possa salvar. Isaías 59, verso 1 vai dizer: aleluia. Aquele que eu beijar no rosto é Jesus, resplende ele, e assim foi feito. Interessante, louvado seja Judas, chegando até Jesus, os discípulos não estavam esperando. Jesus, ele já sabia. Amigo, para que vieste? Amigo, Jesus, mesmo sabendo que ia ser traído, Jesus chama ele de amigo. Será que você, quando você saber que alguém está tramando contra você, você vai ter a tranquilidade de Jesus de chamar a pessoa de amigo ou de amiga? Você saber que a pessoa está falando mal de você, saber que a pessoa está planejando mal para você, está querendo te prejudicar? Será que você vai ter a mansidão, a tranquilidade e falar: fala, amigo, que vieste aqui, meu amigo? Está tudo bem, meu amigo? Está tudo bem, minha amiga? Você vai ter essa longanimidade? Ou vai pegar igual Pedro? Pedro já viu aquela cena ali prendendo Jesus ali, louvado seja o nome do Senhor. Pedro já sacou da espada, já pegou e já virou, eu creio que virou a cabeça de Malco para cortar a cabeça. E aí ele, louvado seja, com certeza, louvado seja a cabeça ali. Eu imagino que Malco deu uma baixada mais ou menos, de susto, algo parecido, tentando esquivar. É aquele capacete na cabeça, soldado, né? Acho que a espada bateu e aí pegou a orelha e arrancou a orelha de Malco. Né? Fúria de Pedro. Vou defender mestre. Entendeu? É interessante, igreja. E nós sabemos que pegaram Jesus, manietaram. O que é isso? Bateram em Jesus. Jesus, louvado seja, falou assim: viu? Vieste com vara-paus, porretes, né? No Getsêmenes. Aqui, ó. Mateus capítulo 26. E o verso 47 diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e vara-paus, que são porretes, sabe, para bater, né? E enviado pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. E falando aqui, né, o que traíra ele disse, né? Tinha dado um sinal, dizendo: o que eu beijar esse, o prendei. Logo aproximando-se de Jesus, Jesus disse: eu te salvo, Rabi. E o beijou. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Jesus já sabia. Mas Jesus dá a oportunidade da pessoa se explicar: ó, Jesus, eu vim aqui, me perdoa, mas eu estou entregando o Senhor. Ele não falou isso. Jesus sabe. Você está entendendo? Jesus sabe de todas as coisas que a gente vai fazer, igreja. Jesus sabe de nós que somos conhecedores da verdade. Se nós estamos pretendendo fazer algo de bom ou algo de ruim. Está entendendo? Jesus sabe, mas Jesus, ele é bom. Jesus é rico em benevolência. Jesus, ele dá a oportunidade para mim e para você se explicar. Jesus dá a oportunidade para nós se arrepender também. Pegaram Jesus, judiaram dele, o nosso Jesus, levaram ele ao presidente Pôncio Pilatos. Oh, meu Deus. E aí, louvado seja o nome do Senhor. Ele vendo que prenderam Jesus, judiaram dele. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes, sacerdotes e anciãos. E aí o que aconteceu? Ele falou assim: olha, eu pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. Você está entendendo? Uma pessoa que fica longe de Deus, uma pessoa que sai da presença de Deus, uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, que tinha a presença de Deus, mas saiu da presença de Deus.
essa pessoa, o que acontece? O que acontece muitas das vezes no tempo de hoje, no mundo de hoje, a geração de hoje, muitos que serviam a Deus hoje não servem mais, estão sem a presença de Deus, estão sem vida. Essas pessoas estão o quê? Amarguradas. Essas pessoas estão querendo tirar a própria vida. Essas pessoas estão muitas das vezes tristes, estão muitas das vezes com problemas. Elas se colocam, entram em problemas. Isso mesmo, ela entra assim emboscada. Elas, louvado seja, não tem Deus, não tem, os passos dela não são guiados por Deus. E elas só cometem erros e falhas, iniquidades constantes. E aí, louvado seja, o que acontece? Muitas das vezes elas querem tirar a própria vida, elas querem se matarem. Por isso que é interessante nós ficar na presença de Deus. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem vida. Aquele que não tem Deus não tem nada. Aquele que não tem Deus não tem vida. A palavra de Deus fala: sem mim nada podeis fazer. Nós temos que estar ligados em Deus. Nós temos que ter vida com Deus. Judas deixou de ter vida com Deus, aonde o inimigo entrou na vida dele. E ele, louvado seja, ele foi, em vez de recorrer a Cristo, que eu tenho certeza que Cristo ia perdoar ele. O que ele foi? Ele foi lá naqueles que eram contra o mandamento do próprio Jesus Cristo. Ele foi lá em outras dominações. Ele foi lá, louvado seja o Senhor, falar com os príncipes, sacerdotes, e dizer assim: ó, tá aqui as moedas. Jogou as moedas. Eu estou arrependido, eu acabei fazendo algo de errado. Eu não devia ter feito isso. Eu traí sangue inocente. Ele é inocente. Eu fiz isso. Eu não quero esse dinheiro. Ele estava arrependido. Veio um grande remorso sobre ele. Veio uma grande angústia de tristeza sobre ele, de ver o que ele tinha feito. Às vezes as pessoas sofrem porque não está andando com Cristo, não tem a presença de Deus, faz muita burrada na vida, quebra a cara, faz tantas coisas, esquece de chegar até Deus, esquece de ir para a igreja. Aí vai aonde? Vai em outros lugares que não estão falando de Deus, não estão pregando a sua doutrina, não estão fazendo a vontade de Deus, e as pessoas não sabem aconselhar. Ainda o que acontece? Chegou lá de fato o sacerdote era conhecedor também. O sacerdote, se fosse um homem de Deus, eu ia falar: meu filho, vem cá, nós vamos orar por você, nós vamos interceder. Nós também fizemos algo de errado, sabia? Nós sabemos que ele é inocente. Às vezes, igreja, você precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. E às vezes você já está para baixo, cabisbaixo, você não está bem. E de repente você chega até alguém que não está tendo uma vida em espírito, e de repente você chega até: olha, eu fiz tal coisa, preciso de ajuda. A pessoa fala: isso é problema seu, se vira, isso é contigo. Dói essa palavra. Você precisa de apoio, você precisa de guarida, você precisa de cuidados, carinhos, você precisa ser protegido. E a pessoa olha para você: esse é problema seu, se viu? Eu estou cheio de problema já, e você vem reclamar aqui? Não, isso é contigo, não tem nada com isso não, se vira. É o que acontece no mundo de hoje. O amor de muitos se esfriou, igreja. O amor de muitos está se esfriando. Igreja do Senhor, nós entendemos que ele atirou as moedas para o templo, as moedas de prata. E ele foi o quê? Ele foi se enforcar. Isso é o resultado de alguém que deixa de seguir a Cristo. Isso é o resultado de alguém que deixa de servir a Cristo. Isso é o resultado de alguém que deixa de amar a Deus. Isso é o resultado de alguém que deixa de amar o primeiro mandamento, que é o próprio Deus. Isso é a responsabilidade, ou seja, a consequência, melhor dizendo, de alguém que deixa de seguir os mandamentos de Deus e vai amar o mundo lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizendo que, tendo deliberado conselhos ali, não é lícito colocar no cofre essa oferta, porque são preços de sangue. Eles sabiam, são preços de sangue, um sangue inocente. Nós sabemos que seguir a Deus é uma tarefa que ao qual o próprio Deus já disse aqui: louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja, o livro de João, não é?
louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 16, se não falha a memória, o verso 33, que nós devemos ter bom ânimo, porque no mundo tereis o quê? Teremos aflição, teremos problemas, teremos enfermidade, teremos dúvida, teremos muitas das vezes momentos que é só você e Deus. Teremos momentos de sofrimento, guerras, adversidades. Mas Jesus falou assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Servir a Deus. Eu lembro, louvado seja, que por causa da ganância, por causa do dinheiro, nós entendemos que José do Egito, louvado seja, ele foi também um homem traído por quem? Pelos seus irmãos. Dói, não dói? Você ser traído pela sua própria família? Os próprios irmãos de José, estou finalizando aqui já, venderam ele. Não foi só Jesus também que foi vendido, você viu? Nós entendemos também algo, uma questão onde que vem na minha mente. Aonde um homem chamado Sansão, nós sabemos também, por confiar em Dalila, nós entendemos que também Dalila, ela também recebeu moedas de prata. Ela recebeu uma recompensa por entregar Sansão, trair Sansão. Não é? Sim ou não? Nós entendemos. Dói isso aí. Interessante vocês entenderem que essas pessoas que foram traídas, o próprio Jesus, José do Egito, Sansão, essas pessoas foram traídas por pessoas próximas, não é? Não foi um estranho, foi pessoas que conviviam com elas. Muitas vezes nós também podemos estar passando, já passamos por essa situação também, de sermos traídos pela melhor amiga, por ser traído pelo melhor amigo, por ser traído pela própria família, por ser traído por diversas coisas. Hã? Mas maior é Deus que te recompensa. Glória a Deus. A proposta vem. Lembra de Balaão? O profeta Balaão veio, louvado seja, proposta para este profeta. Recompensas. Para ele o que? Prejudicar o povo de Israel. Para ele profetizar o mal na vida do povo de Israel. Veio a recompensa. O homem também, louvado seja, ele se corrompeu. Que nós venhamos estar em espírito, que nós não venhamos também estar traindo o sangue inocente. Às vezes, louvado seja, quando nós faz, louvado seja para alguém, grave isso, igreja. Não estamos fazendo só para a pessoa, estamos fazendo para o próprio Deus. E nós venhamos amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, o nosso entendimento, amar a Deus primeiramente. Nós venhamos também amar o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Vamos amar o próximo. Vamos acolher aquele que precisa ser acolhido. Vamos dar água para aquele que quer água. Vamos dar alimento para aquele que quer alimento. Vamos vestir aquele que também precisa de vestimento. Vamos ajudar. Mas não pediu ajuda? Pergunte se está tudo bem. Aquele também que vem pedir um conselho para você, que já fez uma porrada na vida. Não despreze, não faça igual os príncipes, os sacerdotes e os anciãos. Faça a diferença, porque Cristo, eu tenho certeza que Cristo, se ele estivesse ali na hora, ele ia abrir os braços. Venha a mim, meu filho, porque a palavra de Deus diz: vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu te perdoo. Eu tenho certeza que Cristo ia perdoar ele. Essa foi a mensagem que Deus colocou em meu coração. Que vocês venham andar em espírito, que vocês venham amar mais e mais a sã doutrina na qual você tem andado, você tem ouvido a palavra de Deus. Não troque Jesus por nada neste mundo. Não troque. Quando eu digo que as propostas, as oportunidades vêm, e vêm mesmo, e as propostas vêm muitas das vezes do próprio inimigo. Como assim? Digo isso com sinceridade, igreja.
Mateus capítulo 4, verso 4 a seguir, vai dizer: louvado seja sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo lá no deserto, ele, louvado seja, teve várias oportunidades. Ele teve, louvado seja, ali, o diabo ofereceu para ele: prostra aos meus pés, eu te darei tudo isso aí que está vendo esse reino. O diabo ofereceu: se você prostrado me adorar. Está entendendo? Jesus não se corrompeu. E aqui eu tenho certeza que tem um povo que teme a Deus e também não vai se corromper por lábia satânica, por oportunidades de Satanás, mas um povo lavado e remido, que está firme, constantemente buscando com obediência, se santificando para entrar no reino de Deus. Aqui tem um povo que teme a Deus e obedece a Deus, que ouve a palavra de Deus e guarda os mandamentos de Deus e coloca em prática também. Fica essa palavra, que Deus abençoe em nome de Jesus. As palmas é para Jesus.